Tá bom. Boa noite, professora Leila. Tudo bem contigo? Tudo bem, professora Adeildo Caboclo? Um prazer Tudo. estar aqui com vocês e com a Que Rádio Flap. satisfação, né? Então, assim, nós estamos aqui com a professora Leila. O currículo dela é extenso, né? A gente aqui tem a arte de simplificar, né? A Leila é professora, é palestrante e empresária, né? Então, assim, a Leila trabalhou comigo em várias instituições, né? Foi minha coordenadora, né? E a gente tem um carinho muito grande por ela. E eu tenho certeza aqui que os nossos ouvintes, né, nossos internautas, vão adorar esse bate-papo contigo, né? Então, assim, Leila, seja bem-vinda, né? Não sei se você quiser fazer uma apresentação mais extensa. Ela é autora de livros, né? Depois ela vai falar um pouquinho sobre o último livro dela, os últimos livros, né? E a gente fica muito honrado em tê-la conosco aqui no nosso programa na Rádio Flap Online, né? E tem novidades aí, né, Leila? Eu vi que você lançou o último livro e até É isso o tema mesmo. da nossa entrevista, né? Educação e transformação social no Brasil, né? Que tem muito a ver com o título desse último livro, né? A questão da transformação, né? E aí, Leila, conta para nós, né? Como é que você está vendo esse momento da educação brasileira, né? E aí tem a pergunta primeira aqui, né? Qual o papel da educação na transformação social, né? Se você quiser fazer aí uma introdução antes da pergunta, fica à vontade. Então, tá bom. Em primeiro lugar, é um prazer, né, estar aqui com vocês na Rádio Flap. Eu faço parte aí do início dessa Rádio Flap, enquanto ela ainda estava, ela era embrionária, né? Sim. E quando a gente pensa nisso, me vem muito carinho, né? Muito trabalho que foi desenvolvido aí. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. E um negócio que eu acho interessante, assim, né? Há uns 10 anos atrás, nós criamos a Flap Consultoria, né? E aí sempre a gente tinha que pagar por espaço dos outros, né? E é difícil achar, às vezes, 5 minutos, né, no espaço dos outros, é muito caro, né? E eu pensei, falei, bom, vou acabar com esse negócio, eu vou criar um espaço para a gente divulgar o nosso trabalho, divulgar os professores, né? Divulgar essa questão da sustentabilidade, da prevenção. E aí a gente acabou criando o programa Café com o Prof, né? Que é um programa que eu digo de variedades, né? A gente trata diversos assuntos, nós não estamos focados em um único assunto, mas todos os assuntos importantes aí para os ouvintes, principalmente nesse momento, que a maioria das coisas são fake news, né? São informações desencontradas. Então, os professores sempre trazem, né, essa informação qualificada, essa informação verificada. A Leila, por exemplo, é mestre em educação, olha que beleza, né? Então, É como assim, você, não é, professor? Somos mestres então, na arte de desenvolver e transformar as pessoas, né? com certeza. E aí, o que eu percebia? Que a sala de aula era um espaço muito restrito, né? E era importante, mesmo que assim, nós tivéssemos uma curva de aprendizagem um pouquinho mais alta, mais demorada, né? Que a gente conseguisse entrar na grande mídia, né? E aí a gente acabou entrando no YouTube, criando a rádio, né? E temos pretensão aí, para o ano que vem, de iniciar a TV na web, né? Então, assim, pôr o pé firmemente nas mídias sociais, né, no mundo da web e levando conteúdo de qualidade para as pessoas, né? Porque Com assim, certeza. nem todo mundo tem acesso a um bom professor fora, né, nas instituições, nas escolas que estudam, né? Outros não têm nem acesso à escola e outros nem Sim. podem pagar uma faculdade, né? Então, essa é a nossa realidade. E aí eu vou para a primeira pergunta, né? Como a educação pode transformar, né, assim, a sociedade? Conta para nós, Leila, qual que é o segredo e a fórmula? Então, Adeus, é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Então, Com esse dólar tão alto hoje, pois né? é, É a pergunta, é é a a pergunta de um pergunta de milhão um de milhão de dólares. dólares, né? Como transformar, né? Eu vou falar um pouquinho desse último livro que eu Sim. participei.
enquanto autora de um capítulo, né? Então, educação e transformação social, né? Inclusive, eu já ganhei o livro, né? Obrigado. É isso aí, né? E já Não comecei a ler o só, capítulo, já comecei a ler. é isso aí. E eu trago um pouquinho do Paulo Freire, né? Eu Legal. faço uma rápida contextualização do Paulo Freire, que ele diz que a educação não transforma o mundo, a educação transforma o sujeito, o homem, né? E o homem transforma o mundo. Então, vem aí de encontro com a sua primeira questão, né? Como transformar, né? Como transformar? Isso, Adeildo, penso eu, que começa dentro do sujeito, começa dentro da pessoa. A pessoa precisa Sim. querer, né? A partir desse momento que ela deseja se transformar, mudar, ressignificar-se, aí, meu amigo, ninguém para essa pessoa. Costumo dizer o seguinte, que quando você desperta, alguns despertam aos 12 anos, outro aos 20, outro aos 30, aos 40, não tem tempo, né? E quando você desperta, você até muda o caminho, mas o teu objetivo você vai alcançar. E aqui eu Yes. quero fazer uma rápida Uhum. retrospecto da minha história. Aos 16 anos, eu já sabia que eu queria fazer faculdade, né? Isso há 40 anos atrás. Eu não vou falar a minha idade, mas quem Não, não puder aí é. somar, né? Então, aos 16 anos, eu já sabia que eu queria fazer faculdade, mas eu Uhum. vim de uma família de 4 filhos. Uma família, hoje de 4 filhos é difícil, há Sim, 40 anos atrás também era difícil, né? com certeza. Então, sempre foi difícil. E eu acabei me aventurando para o mundo profissional aos 18 anos. Então, mas a minha vontade continuou ali. Aos 18 Uhum. anos eu prestei um concurso público, entrei, e até hoje eu digo que quem corrigiu a minha prova deve ter errado, porque aos 18 anos, né, entrei no concurso público, aos 24 me casei, Uhum. e o meu marido falou para mim, você ganha tão pouquinho aí, vem Sim. trabalhar comigo. Mas Olha só. dentro de mim eu queria fazer faculdade, eu queria Uhum. fazer ensino superior. E na sequência, então, eu saí do serviço público, fui para a empresa privada, uma empresa pequena que estava começando, e Uhum. dentro de mim o sonho, eu quero Sim. fazer ensino superior. Os filhos vieram, e quando Uhum. os meus filhos tinham 10 e 8 anos, eu falei, agora é minha vez. Tá. Eu já tinha 40. Olha E aí, só. olha que interessante. E aí eu falei, bom, agora é a minha vez, né? É. Os meus filhos não estavam criados, não, mas eles tinham já muita autonomia. Então eu fui fazer faculdade. Tá. E então é uma história, por isso que eu falo, alguns despertam num determinado momento e quando esse despertar acontece, nada segura. Você vai indo pela beirada até você atingir o seu objetivo. E o que eu quero comentar é que quando eu comecei a fazer a faculdade com 40 anos, eu não parei Uhum. mais. Eu fiz, depois da faculdade de 4 anos, né? Eu fiz Sim. administração, eu fiz 3 pós-graduações Olha que legal. e fiz o mestrado. Sim. Agora, na pandemia, eu fiz a 4ª pós-graduação em Meu ensino Deus. remoto. Meu Não Deus. dá para parar, não dá para parar, né? Sim. Eu só não me aventurei para o doutorado, porque Uhum. onde eu queria fazer a faculdade de doutorado, o eixo de pesquisa não me animou. Eu Sim. falei, então calma, né? Deixa, olha o sonho Uhum. continua, É. né? E a partir disso aí, Adeildo, eu me senti realmente transformada. A educação realmente me transformou. Que E por legal, conta Deus. disso, eu penso que transforma as pessoas que são chamados a ir para a educação, a fazer um ensino superior bem feito, Sim. né? Eu não digo ensino superior, não é questão de ser caro ou de ser barato. Ele Uhum. precisa fazer sentido para a gente. Isso. Então, a educação, ela transforma quando ela faz sentido para você. A partir do momento que você entra na faculdade somente para ter o canudo, né, que nós professores falamos, né, Isso. o É. diploma, não faz sentido. Não, Você não faz pode fazer sentido. qualquer coisa, É. né? Então precisa fazer sentido. E aí eu vou contar.
rapidamente, eu fui convidada para escrever um capítulo desse livro, Eu lembro, Habilidades eu lembro. Gerenciais, 2018. Lá fui eu e me aventurei com uma colega minha maravilhosa, psicóloga, Marcela Berreta. Quando foi em 2019, lá fui eu para Quito, junto com a minha turma do mestrado. Nós Sim. fomos participar de um congresso salesiano e Aham. me aventuro de novo a escrever um outro capítulo, novamente com a minha querida amiga Marcela Berreta e o Bruno Souza. Que Escrevemos legal. sobre Paulo Freire, né? Aham. E a aprendizagem. Em 2020, lá vou eu de novo escrever mais um capítulo sobre educação com o querido Anderson Mendes, que você também conhece, Eu professor conheço. mestre também. Sim, E agora, 2021, mais um capítulo que da legal. transformação social, e É. aqui eu falo das tecnologias, né? Então, voltamos aí para a pergunta de US$ 1 milhão, né? Sim, sim, sim. Como transformar a educação, né? A educação primeiro tem que partir de mim, não é do meu pai, da minha mãe, da empresa que está exigindo isso. E eu penso que nós estamos numa geração, nós temos aí uma geração vindo Uhum. muito afoita à rapidez das coisas. Eu estou lendo alguns autores e eles dizem que é provável que muitos jovens aí de 15, 16 anos pense que não existe vaca para dar o leite, para que esse leite vá para a caixinha, É provável. né? Porque você tem que criar o bezerro tem que crescer, você tem que ordenhar, né? Isso leva-se tempo, Sem né? dúvida. Então, nós precisamos desse tempo e dessa maturidade. Não sei se eu respondi ao seu Então, não, questionamento. sem dúvida. Ô, Leila, assim, essa questão da transformação social, né? Assim, do meu ponto de observação, né? Eu enxergava assim que como pedagogo, né? Quer dizer, eu sou um estudioso, eu nasci na educação, né? Eu fiz a minha graduação na área da educação, né? E eu tinha uma impressão assim que a educação ela poderia transformar a sociedade, né? Ser um elemento de transformação, né? Só que assim a educação por si só ela não consegue fazer isso, né? Porque tem esse componente da pessoa, né? Desse objetivo, dessa meta pessoal, desse autodesenvolvimento, né? E aí depois, caminhando na educação, eu fui percebendo assim que o pessoal normalmente mandava para a gente os planos de ensino para a gente seguir os planos, né? E aquilo no início me parecia algo razoável, sabe? Mas depois, ao longo dos anos, eu fui vendo assim que os planos de ensino eles não eram reavivados, né? Eles eram como uma linha fixa, né? Num Uma mundo forma. um mundo cada vez mais complexo e a gente trabalhando num plano fixo, né? E aí a gente começou a estudar a questão da educação e a complexidade, né? Aí eu cheguei no Edgar Morin, entendendo aí Edgar Morin, maravilhoso. que é o meu grande guru, fez agora aí 100 anos, né? E a minha leitura, assim, de que era preciso ir além, né? E aí nós começamos a fazer algum trabalho, eu tive uma chance, você vai se recordar disso, né? Com a professora Sueli Pereira, nós chegamos a dar um curso de educação, uma aula, né? Uma matéria de educação contemporânea, né? É, juntos, né? Dois professores de áreas diversas, né? Dando aquela disciplina. Então, assim, foi um momento extremamente rico, porque são visões diferentes e trazendo o aluno para dentro daquela contextualização, né? E aí, andando mais um pouquinho, a gente percebe que hoje nós precisamos transformar a educação, né? Quer dizer, não, a educação, ela, por si só, ela não conseguiu, mesmo com toda a tecnologia possível nesse momento, né? Ela tenta se manter como era, né? E isso
não faz muito sentido. E aí, olhando um pouquinho a sua resposta, né, e até acho que contribuindo, essa questão da filosofia, né? Aqui eu gosto muito da Lucilena Galvão, né, que é uma filósofa, né? E a gente olha muito para Aristóteles, Sócrates, Platão e outros, né? Mas num contexto atual, né? Olhando para a diversidade, para essas questões. Então, assim, há todo um esforço, inclusive essa rádio, ela foi criada em função disso, né? Para a gente poder discutir esses temas, né? Com a sociedade e abrir isso nas redes sociais, falar assim, olha, aqui também tem conteúdo, né? Claro. Para a gente refletir e discutir o que seria esse ponto, né? Eu estava conversando com você antes de iniciar o programa, essa preocupação é tão constante na gente, nós estamos criando aí um programa chamado Observatório da Educação, que vai ser comandado por um professor do estado do Ceará, ele é doutor honoris causa, é do Comitê Mundial da Paz também, né? E a ideia nossa é toda semana estar discutindo o que aconteceu na educação, as mudanças, o que está acontecendo no INEP, né? Quais são as tendências, entrevistar outros professores ligados à questão, né? Porque, assim, eu acho que nós precisamos fomentar esse tema, A né? discussão, né? A Precisamos discussão, fomentar a a discussão, discussão. né? E parar de E aceitar coisas pré-prontas, né? sim, Essa sim, coisa pré-formatada, né? Um mundo cada vez mais rápido, né? sim, O contexto muda semana a semana e a sim, gente está sim. discutindo assuntos que já não, de Que já repente, já não nem existe mais. representam, nem existem mais, né? Exato, Mas é exato. isso, Leila. Não tem eu acredito assim, não tem uma resposta única, né? Sim, Mas eu vejo na tecnologia, né? Eu vejo na questão da formação, o entendimento de métodos, processos, né? E no processo de liderança, né? Que é o que parece que nos falta tanto nesse momento, né? Me sim, parece que o Brasil entrou num apagão de lideranças, né? sim. E Em não todos os há uma... sentidos, né? Em Isso, todos os todos os sentidos, sentidos. né? É. Em todos os sentidos. A Nós gente está perdemos a liderança órfão, familiar, nós sim. perdemos a liderança religiosa, nós perdemos a liderança econômica e política, nós perdemos uma liderança no momento da economia, no sentido de fomentar As as oportunidades de ideias, né? empregos, As né? É, oportunidades, né? Então, sim, nós realmente nós é. estamos aí órfãos, Órfãos, é. E aí né? a gente Estamos à própria sorte. olhando para esse contexto, né? A gente percebe assim que a educação tem que refletir um desejo de país, né? Quer Sim. dizer, a Constituição ela reflete um desejo de país, mas parece que nós estamos ficando cada vez mais distante Sim, do que a Constituição preconiza e ela vira uma peça de utopia, né? sim, Porque quando eu não consigo, eu tenho a lei que eu não consigo aplicá-la, eu não consigo financiá-la, né? E a sim, gente volta a discutir temas que eram discutidos há 20 anos atrás, há sim. 10 anos atrás, né? A Você questão da estava comentando fome, da a questão da fome, a questão do sim, gás, né? A questão da moradia, quer dizer, tudo, né? tudo. Você estava comentando sobre os currículos engessados, né? Sim. Eu sou uma profissional da educação exclusivamente da educação superior e da pós-graduação. Eu Sim. não tenho a expertise das séries iniciais, né? E a gente vê isso, realmente, que você comentou, nós estamos numa forma, né? Inclusive, eu trabalho muito em teoria da aprendizagem, né? Tem uma disciplina no Ah, MBA, chama Teoria da Aprendizagem, e eu trabalho muito um texto que fala sobre a forma. Nós estamos numa forma, né? Existe uma forma, e eu tenho que colocar vamos falar da educação, né? Eu tenho que sim. colocar pessoas com experiências diferentes, porque a minha experiência familiar, profissional, acadêmica é diferente da sua. Não tem E dúvida. eu quero colocar todo mundo de uma forma, né? E quem não encaixa, eu vou enfiando ali para encaixar, né? Então, acabou, isso não é possível, Não, não né? é Cada possível. um de nós É, tem um é. interesse, nós precisamos
Eu gosto muito de um vídeo que tem no YouTube, daqui a pouco eu lembro o nome, mas é o vídeo de um advogado que ele vai defender a escola para um público, para um júri. E Tá. ele diz: se eu pegar este peixe e Uhum. colocá-lo para subir a árvore, ele é ignorante, Sim. porque ele não sobe árvores, né? E a escola, ela é a mesma de 100 anos atrás. E tudo mudou, né? O carro mudou, o telefone mudou, a família mudou, e a gente continua com aquela mesma velha, tradicional escola, né? E eu estou falando isso, Adeildo, porque alguns até podem não concordar, e eu acho que é bacana não concordar. Também. É um Mas, espaço de reflexão, né? é. As escolas muito conceituadas, muito avançadas, Uhum. escolas privadas, é lógico, elas têm um outro patamar, né? Uhum. Mas a maioria da nossa realidade, o nosso povo É. não é assim, né? Não. Então, eu tenho 10% da população em uma escola privada de altíssimo nível, e os 90% da população, ela É, ainda está numa escola engessada. é isso aí. E a gente fica aí nessa Então, mas situação assim, Lene, educacional, né? pegando essa sua fala, né? É, você é professora em áreas muito próximas às minhas áreas, né? É, eu estou mais na logística, né? No transporte, você mais no comércio internacional, né? Eu um pouco na qualidade, um pouco na produção, mas eu acredito assim, me parece, eu até escrevi um artigo sobre o Brasil que queremos, né? E está num dos meus livros aí que eu publiquei em 2018, né? Falando sobre educação. Mas a minha discussão é assim: primeiro nós precisamos ter um projeto de país. E depois a educação ela tem que entrar como parte integrante para que a gente consiga chegar nesse projeto de país, né? Sim, Então, vamos dizer assim, não adianta a gente querer fazer uma coisa, educação pela educação, né? Ela tem que refletir um conceito de sociedade, algo que nós, vamos dizer assim, precisamos ou pensamos para o futuro, né, da nação, vamos dizer, né? sim. Mas, assim, eu ainda gosto muito da Constituição de 88. Eu sou muito adepto, né? A Constituição meio que engessou o orçamento para investimento em educação, né? Eu tenho Infelizmente, certeza que os governos não gostam dessa ideia, porque queriam gastar isso em pontes, viadutos, outras coisas, né? Mas, em obras assim, que mostram, né? Que apareçam, isso. né? Que são visíveis, né? E esse último governo fez de tudo, né? Para atrapalhar mais o caminho da educação, né? Mas, enfim, a Constituição se fez valer, né? Junto com os meios, Ministério Público, a questão do Supremo Tribunal Federal, que resguardou a Constituição. E, assim, eles tentaram, de uma certa forma, excluir os professores, né? Dos processos, né? Mas os professores aprenderam, adotaram a tecnologia, né? E os professores continuaram evoluindo, né? Então, assim, eu acho que é isso que você falou, né? Se você tem uma missão, acredita nela, você vai achar meios de executar a sua Sim, atividade de uma forma grandiosa, né? Aproveitando, verdade. Leila, por que buscar aprendizagens constantes nos dias atuais, né? Você deu uma paletinha já sobre isso, né? Você falou assim, olha, eu estou aqui Uhum. estudando até hoje, né? E não para, né, E Adeildo? não Nós não para. paramos, né? Sim, Nós não sim. paramos. Porque quando você se propõe, eu vou usar o seu exemplo, quando Aham, você se propõe a criar uma rádio online, você sim. vai atrás da aprendizagem, É. né? Eu tive que Porque aprender isso tudo, né? exato. Eu virei um professor DJ. Exatamente, exatamente. Eu gosto muito da fala dos alunos, né? Quando nós estávamos presencialmente, Aham, você se apresenta no primeiro dia de aula, né? Ah, meu sim. nome é fulano, eu faço isso. Aí ele fala, aí o aluno fala assim: Ah, e a senhora então só dá aula?
Não, eu acordo de manhã com todo o conteúdo na minha cabeça, né? Sim, Eu tive uma visão daquilo e vou para a sala de aula, né? Então a gente aprende, né? é, E o aprendizado nunca acaba, nunca sim. acaba, né? Hoje eu estava inclusive num procedimento numa clínica dentária Aham, e a pessoa falou para mim, o que você pretende fazer quando você se aposentar, né? aham. Eu disse, eu quero fazer um curso de técnico em enfermagem. Ela Olha, falou, nossa, que transição de é, carreira, aham, mas o que isso está te movendo? sim, E eu disse a ela, você já percebeu que a população está envelhecendo? E aqui, Rádio Flap, eu vou sim, colocar sem medo de que alguém copie essa ideia, porque eu acho que as ideias elas têm que ser mesmo copiadas e melhoradas, é, porque a população está envelhecendo. isso. Eu tenho um pai idoso de 86 anos que quer morar sozinho. Ele Ai, quer. ai, ai. E Ai, ai, ai. num determinado momento da vida dele, ele vai precisar morar com um dos filhos, né? E eu ainda estou na idade ativa de trabalho, os meus irmãos também. O que é que eu Sim. vou fazer com uma pessoa de 88 anos, lúcido, com mobilidade maravilhosa? Eu vou colocar ele numa creche para idosos. Perfeito. Ele, eu vou levar ele às 7h30, levá-lo às 7h30 da manhã e busco às 6 horas da tarde. Pronto, está E resolvido. ali está resolvido. Ali ele tem uma atividade de xadrez, ele tem uma atividade qualquer que seja, Sim, né? E para isso você precisa de uma pessoa da enfermagem. isso. Então, aí a menina falou para mim: Nossa, você está muito à frente do seu tempo. Eu achando que você ia aposentar e sossegar, mas você quer continuar. É Então, mas aprendizagem, é né? aprendizagem. Então, mas É falando dessa aprendizagem. questão, né, da aprendizagem contínua, né? Eu tenho enxergado assim, Leila. Eu tenho entrevistado, né, uma média de 2 pessoas no mínimo por semana, né? E pessoas tão inteligentes quanto você, né? E, É. e assim, a gente vai ouvindo várias visões, né, sobre diversos assuntos. E o que que me vem assim, o que que você poderia falar para o jovem, né? Eu acho que do alto da montanha que você subiu, né? O que que você aconselharia esse jovem que está chegando agora, que de repente a mãe trabalha, o pai trabalha, ele estuda na escola pública, os professores deles têm que trabalhar em 2, 3 escolas, né, para conseguir sobreviver. Às vezes não consegue passar um conteúdo legal, né, porque está cansado, né? E assim, você falou do seu exemplo, eu vou citar o meu, né? Eu era da periferia de São Paulo e estudava numa escola municipal, na época, se não me engano, era municipal. E os meus colegas pulavam o muro da escola Para ir embora. para ir embora da faculdade, da E escola, você né? pulava para entrar. E eu ficava na escola, né? Só que, assim, muitos desses meus colegas já não existem mais há muito tempo, porque eles foram para o mundo das drogas, outros foram Sim. presos, né? E no bairro que meu pai mora, é o mesmo bairro que eu fui criado, né? E Uhum. aí eu vejo lá, às vezes eu vejo um, né, da minha época. Os outros já não estão mais, né? Então eu vi assim que a única forma de eu melhorar minha vida era ficando na escola, era Sim. aprendendo, era buscando. E eu comecei a trabalhar aos 14 anos, e eu tinha que trabalhar e estudar, mas eu pensava muito assim, falava, eu chegava cansado na escola, mas eu era o último a sair, eu tentava, Uhum. mesmo com sono, né? Mas assim, Sim. e graças a Deus a gente conseguiu tudo, né? Que nós Sim. temos hoje via a educação, né? Então, da mesma forma que ele transformou naquela época a minha vida, né? Mas hoje eu vejo assim, são tantos atrativos, são tantas coisas que dispersam, né? São tantas profissões, né? São N caminhos, né? Sim. E aí, o que que você aconselharia a um jovem, sei lá, de 12, 13 anos, né? Sim. Como ele se acha no meio de tudo isso, né? Sim. É uma pergunta bastante interessante. Outra pergunta de US$ 1 milhão, né? Aliás, você hoje está, sim, né, animadíssimo.
Eu digo o seguinte, Adeildo, eu também, como você, eu sempre estudei em escola municipal, Aham, sempre, né? No colegial, no antigo colegial, que eu fui para a escola estadual, porque não tinha mais o município, já não tinha esse estudo. Eu digo o seguinte, Adeildo, tudo que é fácil, alguma coisa está errada. As isso é coisas fato, fáceis estão erradas, sem né? dúvida. Porque tudo é muito custoso, é muito difícil, é trabalhoso, é doído. É Aham, doído você entrar na escola com 12, 13 anos cansado. sim, É doído, mas o estudo é a única coisa que vai mudar a vida do jovem, né? Do adulto, enfim. O que eu tenho para falar para ele no meio de tantas oportunidades que tem por aí? aham, Espelhe-se em alguém. Espelhe-se num vizinho, num tio distante. Todos nós temos alguém em quem espelhar. No pai, na mãe, né? sim, Queira um pouco mais. Queira um pouco mais. Não se iluda com a facilidade, porque a facilidade não é boa é, para ninguém. Se você é rico, eu gosto muito daquele ditado que diz: tempos difíceis fazem homens fortes. sim, Homens fortes fazem tempos fáceis. olha aí, Tempos fáceis fazem homens fracos, né? que legal. Então, nós temos muito essa coisa. Quando a coisa é difícil, a gente dá muito valor. Então, eu vou citar aqui um querido professor Wagner Villalva, que ele tem a nossa idade, ele é Aham, aposentado e ele é da área da contabilidade, um grande professor. E sim, ele diz o seguinte, que quando ele entra na casa dele, ele tem um belíssimo patrimônio, quando ele entra na casa dele, ele vê uma lâmpada acesa no banheiro e ninguém dentro do banheiro, fala, o que essa lâmpada está acesa? Né? Ele fala, gente, eu vim de um tempo muito difícil, sim. então eu preciso sacrificar isso. Então, jovem, preste atenção, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, mas é um caminho. Então, O Leila, caminho é, eu vou falar uma coisa para espelhe-se. você, assim, né? Pegando esse gancho. Acho que eu tinha uns 16, 17 anos, e eu fui ler um livro do Eric Fromm chamado Ter ou Ser, né? E esse livro foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque, assim, eu era um jovem muito questionador e achava que algumas coisas eu achava que não estavam muito legais já naquela época, Uhum, né? uhum, E aí, lendo isso, eu vejo assim, eu fui procurar ser antes de ter, né? sim, Normalmente eu vejo hoje as pessoas buscando ter antes de ser, né? E para você ser, você tem que. é, eu fiz uma conta aí aproximada, né? Eu já passei da leitura de mais de 700 livros, né? Desde que eu iniciei o meu processo de leitura, né? olha que Na minha beleza. época tinha uma editora chamada Edi Ouro, né? E aí eu comprei um livrinho, eu era office boy quando eu comecei a Aqueles fininhos, trabalhar, um né? fininho, Aqueles né? fininhos, é. E eu lia lá o que é isso, o que é aquilo, né? Isso da editora Brasiliense, né? Que é do finado Monteiro de Lobato, né? Mas eu lia da Edi Ouro os 1000 livros que você tem que ler antes de morrer, né? Eu falei, Olha que caramba! bacana. E eu andava nas ruas, assim, e São Paulo é uma cidade muito grande, né? Tinha muito sebo, né? E essa minha paixão pelos livros, né? E pela cultura, pela literatura. E às vezes assim, eu terminava o trabalho e tinha a Biblioteca Mário de Andrade, atrás do antigo Mapping, lá em São Paulo, que fazia frente ao Teatro Municipal. E aí tinha o horário do ônibus, que eu tinha que voltar para a empresa. Só que se eu Uhum. terminasse cedo, eu tinha que voltar no horário que o ônibus saía, né? Sim, E aproveitava aquele inteirinho para ouvir. Tinha, para tinha ler. músicas, né, na biblioteca, tinha os long plays, né? Eu via Uhum. Milton Nascimento e às vezes lia alguma coisa. Não tinha dinheiro para comprar os jornais, mas tinha os jornais gratuitos na biblioteca, né? Sim, Então, assim, isso foi me trazendo uma noção, né, do que seria o ideal para um mundo, né? E lendo, e depois um outro autor, o Dale Carnegie,
que escreveu Lincoln, Esse Desconhecido, né? Quando eu conheci a biografia de Lincoln, eu fiquei apaixonado, né? Falei, meu Deus, isso não é um homem, né? Isso é um Deus, né? Com letra minúscula, evidentemente, né? Mas, assim... Você precisa visitar o Museu de Lincoln, que fica em É, Chicago. Maravilhoso, maravilhoso. então, eu tenho um compromisso na Austrália, mas depois eu quero dar um pulinho nos Estados Unidos, né? Mas a minha leitura, sim, sabe, Leila? Eu achei que a literatura, né, e a cultura, elas me afastaram dos caminhos fáceis, né? E até mesmo nessa formação da minha capacidade intelectiva, né, a minha capacidade de análise, né? Porque eu fui colocando livro sobre livro, né, pensador sobre pensador, e tentando achar um amálgama, né, para dar sentido a tudo aquilo que eu estava vendo e fazendo a contemporaneização com o que eu estava vivendo, né? Sim, claro. Então, assim, eu olhando para isso, eu vejo assim, falando ainda para o jovem, né? Está muito fácil hoje a informação, muito disponível, né? No YouTube, no Google, no Google Beta, né? Enfim, várias possibilidades, né? Na nossa época, a gente tinha que ir na livraria, lá Biblioteca na Municipal, biblioteca, ler a Barça, né? Tinha que sim, copiar, porque não podia levar a sim, Barça não para podia levar casa, para né? casa, eu sou dessa época, Mas, assim, eu enxergo muito isso, que eu acabei me transformando na pessoa que eu gostaria de ser, né? Olha que bacana, E que isso não tem bacana, preço, né, Leila? Não tem preço. não tem, Às vezes a não tem, pessoa... Ontem mesmo eu faço um trabalho voluntário, né? Toda quinta-feira eu dou aula para uma pessoa, né? Que uhum, não tem condição de pagar, né? sim, E aí eu falo assim para ela, eu falo assim, olha, nem tudo é ganho, né? Nem sim, tudo é dinheiro, né? Porque assim, quando eu estou aqui passando esse conhecimento para você e você melhorando a sua vida, eu vou ficar feliz por isso, né? sim, Então, claro, claro, assim, é lógico que o universo nos repõe financeiramente de outra forma, né? sim, claro, Mas eu acredito muito nessa questão da vocação, né? O Abraham Maslow falava isso, né? Que o homem tem que ser aquilo que ele quer ser, né? Se ele quer sim, ser um sim, escritor, ele tem que se dedicar a ser um escritor, né? tem Um que se dedicar músico, a ser, e ele vai ser o melhor naquilo que ele gosta, né? Então eu vejo assim, um processo de autodescoberta, mas hoje você tem aí testes vocacionais, né? Você tem profissionais de carreira, coachings, né? Na nossa época não tinha isso, né? não. Mentorings, né? Então, assim, houve uma grande evolução, né? Ô, Leila, eu vou para uma terceira questão. Olha, o papo tá super gostoso, eu Não, tô aqui assim, aqui é assim, né? que delícia, coisa boa. E aí, a terceira questão, assim, o que é educação continuada, né? Porque, assim, continuar estudando é uma coisa, né? E esse negócio da educação continuada? Fala para gente, né? Como é que é isso, Leila? Educação continuada é a história do aprender, a reaprender, a desaprender, né? Isso é a educação continuada. Quando nós falamos, eu trago isso muito no texto que eu escrevi agora, né? Que foi lançado no sábado na Prefeitura Municipal de Campinas. Que E é muito legal. engraçado, eu só vou fazer um parêntese. Não, fica à vontade, o tempo é seu. As pessoas que eu O tempo é convidei, seu e a né? rádio é minha, ninguém vai cortar você, Opa, não. ai, uhul, é isso aí, é nós. A rádio é É nós, nossa. estamos juntos. Ai, coisa boa. E eu convidei as pessoas através do WhatsApp, né, da rede social, Uhum. e uma menina, uma moça, chegou para mim e falou assim: Nossa, eu moro em Campinas há 25 anos, já nasci em Campinas, eu nunca fui à biblioteca municipal. Eu falei: Olha Você está só. brincando? E ela foi no lançamento do livro, Que né? E legal. ela falou para mim: Olha, você está me proporcionando um conhecimento que eu não tinha, eu não nunca entrei na biblioteca. Ai, que Né? judiação. Então, olha que coisa, É, que judiação, mas olha que coisa linda, é. né? Porque ela talvez ela nunca tenha tido oportunidade, ou nunca teve Sim. tempo, E até nunca a teve. influência, né, Leila? Eu vejo assim, né? Às vezes
sei lá, os pais, né, não tiveram acesso. Você e eu Sim, demos aula para várias turmas, né, que eles sim, eram os primeiros a estarem na faculdade, na época do sim, ProUni, né, sim, quando o ProUni era sim, mais intenso, né? claro, claro. Então, assim, eu E que sempre fazia essa dedicação, pergunta, que e aquele pessoal dedicação levantava eles a tinham. mão, né? Falou Sim, assim, não, eu sou sim, o primeiro da minha família é, inteira é. a estar numa faculdade, né? E eles Eu lembro sabiam o disso. valor disso, sabe? Sim, sim. Então eu vejo assim que provavelmente hoje eles já são pais, né? Formado já, Já são é, formados, né? formado, Mas sim. assim abre o caminho para um precedente para os filhos, né? Para Sim, os sim, filhos irem mais longe que eles, né? exato. Então Então, assim isso, assim, é grandioso, né? É grandioso. respondendo a sua questão, né, o que é educação continuada é isso. Não é só você estudar, 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 né? É. É você chegar num determinado momento e falar, pera um pouquinho, até hoje, até ontem, para Uhum. mim era isso. Eu estou tendo uma outra informação, um outro conhecimento, eu estou pesquisando, isso aqui eu vou precisar desconstruir para Sim. reconstruir, ressignificar. Isso é educação continuada, né? Eu não sei se você tem essa mesma visão que eu, Então, eu porque estava falando aí do o tetraedro de Morin, né? Que está uhum, no livro um da tese dele, né? E ele fala exatamente isso, quer dizer, quando até no livro Ciência com Consciência, né? E um livro bastante interessante, mas assim mostrando que os paradigmas eles estão aí, alguns são necessários serem mantidos, né? E outros são necessários serem quebrados, né? Até para que haja uma evolução do pensamento humano, né? Da humanidade como um todo, né? Mas, exato. assim, eu gosto muito da... Eu tenho um artigo chamado Alteridade, né? E eu acho que quando você é capaz de se reencontrar, de se refazer, de se redescobrir, né? De olhar, de ter um olhar diferente, né? Para aquele momento seu da vida, Sim, né? Eu acho assim que essa ressignificação, né, ela traz um outro contexto, né? A com gente viu certeza. agora na pandemia muita gente ficando doente, né? Principalmente problemas de saúde mental, né? A televisão, infelizmente, já não é um lugar muito bom para ficar na frente, né? A Sim, sim, televisão, ela tem sido assim não um elemento de construção humana, né? Às vezes são tragédias sobre tragédias, mortes sobre sim, mortes, né? E as comoções nacionais e tudo mais, né? Mas, assim, a minha discussão é que quando você está de frente lendo um livro, né? Concentrado ali, e principalmente se é um livro de uma mente brilhante, né? Nós temos vários aí no Brasil, né? Monteiro Lobato, Machado de Assis, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, né? sim. E N outros, né? José de Alencar, né? E os contemporâneos, né? Assim, vamos dizer assim, você está sobre ombros de gigantes, né? Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, né? Então, assim, Fernando Pessoa. quando você está em contato com essas grandes mentes, você faz uma imersão, né? E fazendo uma imersão, você acaba se autorrefletindo sobre alguns temas, né? Sim. Então, a minha leitura, assim, eu acho que um dos remédios para curar o Alzheimer é continuar lendo, é continuar se olhando a vida pelo ângulo que a vida lhe dá, né? Eu fui filho, né? Depois eu fui pai, hoje eu já sou avô, né? Sim, Daqui a pouco eu olha sou aí. bisavô, né? Sim, Então, exato, assim, exato. e são ângulos diferentes, né? Eu entendo a minha total responsabilidade, né? No sentido de que do meu berço, né? Hoje tem todo um lastro aí familiar, né? Tem Sim, uma árvore, né? sim, E eu sim, vejo isso, sabe, Leila? Essa coisa de tanto de continuar aprendendo, né? E a sim. gente até sair dessa vida, pelo menos igual a gente entrou, né? Porque a gente entrou Sim, limpo, puro, né? sim, sim, Entrou, mas a gente viveu, vivenciou e a gente deve sair também sim, aprimorado, né? No sim. sentido da É, sabedoria, eu, né? eu penso muito parecido com você, muito próximo a você. Uhum. Penso também a questão.
existe um problema. O meu olhar em cima deste problema, ele pode ser modificado no minuto seguinte, né? Porque eu contextualizo tudo, eu olho tudo, espera um pouquinho, deixa eu me distanciar, Sim. né? A questão do jovem. Eu tenho feito bastante leituras sobre os jovens, e é claro, não se chega a consenso nenhum, porque nós também já fomos jovens, É isso nós aí. também já tivemos, né? A gente está aqui hoje falando do ontem, né? É. Então, do ontem, né? Do Do anteontem, né, Deus? ontem e do amanhã, né? Estamos falando do Exato, ontem e do amanhã. exato. E eu vejo o jovem muito preocupado em rebater, né? Parece que ele está Aham. numa quadra de tênis. A bolinha vem, ele tem que rebater, né? Sim. Você está entendendo o contexto, né? É. Meu, deixa a bolinha passar, né? Deixa ela seguir o curso dela. Sim. Eu gosto muito, eu frequento muitas redes sociais, né? YouTube não, desculpa, o Facebook, o Instagram, Sim. o LinkedIn, né? Aham. E eu gosto muito das coisas assim. Se alguém escreveu algo que eu não gostei, eu vou para o Aham. próximo post. Eu não tenho que ter a Sem necessidade. dúvida, sem E eu dúvida. vejo esse vulcão Essa da juventude. animosidade, né? Uma É, animosidade. uma animosidade, uma vontade de brigar, né? De Sim. colocar a sua opinião, É. todo esse contexto do jogador Maurício, né? Ele Ah, sem expressou dúvida. ali uma opinião, É. uma opinião. Aham. Se não gostei, né? A coisa tomou um vulto tão grande, desnecessário, na minha opinião, porque era uma opinião, né? É. Ele não falou aquilo em base científica que eu pudesse contestar. É o tal do senso comum, né? Sim. Eu falei aquilo que eu achei, É. pronto. É por isso que eu, enquanto professora, nas redes sociais, Aham. eu evito dar qualquer tipo de comentário, porque a gente, embora pequenininho, a gente é uma pessoa pública para o Nossa. nosso público, Não, e né? assim, Leila, você deve ter bastante seguidores, né? E eu também tenho um pouco, né? Mas, assim, o que que eu vejo, né? Como palestrante, né? E a nossa experiência em sala de aula, né? E até mesmo o entendimento que a gente tem dos fatos e das coisas, né? Sei lá, acho que uns 5 anos atrás, eu consegui entender algumas coisas, né? E hoje eu consegui um grupo, né? Tanto no Facebook como no Instagram, no LinkedIn, a gente não discute, né? Porque eu faço as minhas postagens, eu penso 10 vezes, sabe? O que que eu vou colocar lá, né? Então, por quê? Eu sou uma pessoa que faz opinião, né? E É um agora, formador de opinião, e agora sim. mais ainda, né? Porque a Com a gente está na rádio, rádio, daqui a pouco exatamente, está na TV, né? exato. E aí, quer dizer, isso pesa muito, né? Mas o que eu acho que é legal dessa sua fala, né? É assim, vamos viver a vida, né? Nós não temos tempo para perder com coisas que não vão acrescentar, sabe? Sim, Nós não somos donos da verdade, né? sim. Eu olhando aí, eu gosto muito de ler, né? Eh, Embora eu gosto muito do racionalismo, né? Eu li muito Nietzsche, eu li muito gente assim do tempo, né? Jean Paul Sim, Sartre, né? E assim uma coisa existencial, né? A dor existencial, né? A sim, gente já tem tanto trabalho para manter a nossa vida, sobreviver, né? Fazer as sim. coisas, né? E aí nós vamos dificultar mais o caminho, quer dizer, para quê, né? Então, assim, normalmente as pessoas, em 2019, eu fui convidado para o Comitê Mundial da Paz, né? Uhum. E aí isso ainda me chamou mais atenção ainda. Eu falei, pronto, né? Se eu tinha que tomar cuidado, agora eu tenho que tomar mais cuidado Tomar ainda, mais né? cuidado ainda, Não é exato, isso? exato, Então, exato. assim, o que eu enxergo, né? Quando você tem pouca visão do que você está falando, pouco entendimento, né? Você pode assumir verdades absolutas, né? Sim, Mas essas verdades elas têm prazo de duração, né? sim, Então a ciência ela é importante por isso, né? Porque a ciência não aceita verdades absolutas, né? não.
a ciência ela vai num crescente, ela questiona a realidade, né? E aí entra esse ponto que nós estamos colocando, quer dizer, se as verdades não são absolutas, né? O tempo das coisas é um tempo mais acelerado, né? Os questionamentos são outros, as necessidades são outras, né? É preciso também ter esse entendimento na busca dessa educação continuada, né? Sim. Eu enxergo, eu tinha uma visão assim mais escolarizada, sabe, Leila? Uhum. Eu achava que eu acreditava, até entendi educação informal, né? Sim. Mas hoje eu vejo que a pessoa pode ser senhora ou senhor, né? Do seu próprio conhecimento, né? Sim. Porque tem tantas fontes de busca, tantas possibilidades, né? E aí me vem essa questão, quer dizer, não só a educação formal, como a educação informal, né? Como a convivência. Eu aprendi muita coisa com você, né? E Sim. com outros professores, né? Quer Eu dizer, aprendi muito com você também, nossa. então Nossas essas trocas, conversas antes de elas começar são as aulas. maravilhosas, né? Sim. Então, porque nós somos seres que nascemos para aprender, né? Na Nós essência, estamos em constante aprendizagem, né? porque nós somos o Eu, único ser que é capaz de fazer isso, né? exato. A abelha, ela sempre vai ter um comportamento. O macaco, você pode até ensinar algumas coisas para ele, mas ele Sim, nunca vai dirigir uma Ferrari, né? exato, né? Tudo bem que talvez a gente também nunca dirija uma É Ferrari, mas provável, a por outras gente razões, né? Por por outras outras razões, razões, né? exato. Mas Mas a minha eu enxergo assim, percepção, sabe, Leila, de um mundo repleto de oportunidades, né? Eu acho que sim, agora a gente está numa transição, provavelmente nossos netos, né, vão viver numa outra possibilidade, né? Há um cataclisma no sentido que vai acabar, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Mas eu vejo também um questionamento nas grandes potências mundiais, né? Por exemplo, o Brasil foi repreendido várias vezes recentemente sim, pelo seu comportamento, né? E mesmo um presidente aleatório aí, né? Ele não conseguiu fazer com que a política dele avançasse, né? uhum, Em cima do contexto global, né? sim. E as pessoas estão se tornando cada vez mais globais, né? Os idiomas cada vez são menos, vamos dizer assim, são mais fáceis de se acessar, né? Sim. Você vai para qualquer Tradutores lugar do automáticos. mundo, você vai para qualquer lugar do mundo com um celular. Esse celular você coloca para fazer ali a tradução, você conversa com qualquer Quer pessoa. dizer, é um outro mundo, né? Sim, Mas eu sim, acredito assim, Leila, que um olhar do. Eu estou muito ligado aos objetivos da ONU, né? Os objetivos sim, 2030 da ONU. sim. Educação de qualidade é um dos itens, né? Mas tem outros 17 itens, né? E aí me vem essa questão, quer dizer, precisamos educar para tolerância, educar para a cooperação, né? Sim, Educar para ter uma mentalidade crítica, né? Mas no sentido de transformar a sociedade, né? sim. E aí vem os 7 saberes da educação do futuro, né? Que o Morin trabalha aí, né? Mas assim, Leila, eu acho que a gente conseguiu aí falar um pouquinho dessa questão. Eu já vou para a quarta aqui. Adeildo, Mas só não, me fique à dá um. vontade. Tá. Eu gostaria também de deixar aqui uma fala, né? O Aham, aprendizado constante, ele visa muito a resiliência, né? tá, O aprendizado constante, você precisa ser resiliente, sem dúvida. porque eu preciso me tornar um ser questionador, no sentido de o por que é que isso está acontecendo dessa maneira, né? Quando você, por exemplo, fala aí, eu gosto muito da sua fala, quando você Uhum, diz, infelizmente, nesse governo atual, nós avançamos muito pouco em todos os aspectos, né? sim, Principalmente voltado para a educação, né? Que é aham, o ponto aqui da nossa conversa, né? A gente avançou muito pouco. Então, cabe, por exemplo, a cada um de nós compreender melhor isso. O que é que eu poderia, o que é que eu deveria esperar de um governo? Eu ontem dei aula para a turma do quarto semestre de logística e eu sim, comentei exatamente isso.
eu comentei, eu falei, gente, eu não vou falar de política, porque eu tenho um posicionamento e eu estou aqui com 30 alunos na sala com posicionamentos totalmente diferentes. O que Sim. eu quero dizer é, vocês estão terminando o curso superior. Vocês, com certeza, são formadores de opinião na casa de vocês, na família de vocês. Eu tenho certeza, porque eu já passei por isso, eu perguntar para o meu pai, quando eu tinha lá 18 anos, pai, em quem você vai votar? Em quem o senhor vai votar? E Sim. ele falava, vou votar no A, no fulano. E Aham. eu acompanhava isso, né? É. Eu hoje estou no momento de perguntar para os meus filhos, filho, Aham. em quem você vai votar? E ele me diz, em É. fulano. Aí eu, por quê? Né? Eu questiono, né? Sim. Em contrapartida, o meu pai, que eu já falei para vocês, ele Aham. pergunta para mim, filha, em quem você vai votar? Então a coisa ela Olha, vai, ela é uma onda, intergeracional, né? É isso. intergeracional. Então eu preciso conhecer, em primeiro lugar, né, a tal da aprendizagem constante, a educação Sim. continuada. O que é que eu quero para a minha cidade? Aham. O que eu quero para o meu estado e o que é que eu quero para o meu país? Sim. Então, tá bem. Então, eu vou votar para prefeito. Qual é o plano? O que eu quero para minha cidade? Eu quero uma educação? Quero Aham. posto de saúde? Eu quero o quê? Uma delegacia? Né? Então, eu vou procurar naqueles candidatos quais são aqueles que respondem ao meu anseio. Sim. Eu preciso fazer isso, né? Eu preciso. E aonde que eu encontro isso? É lá na propaganda da televisão? Não, não é. Eu Aham. preciso olhar o histórico desse cara, porque já que eu falei isso para meus alunos ontem, já que eu perco tanto tempo brigando no Facebook ou no Instagram, Sim. então vamos fazer o seguinte, vamos usar essa minha energia para procurar o que eu quero. É isso O que, aí. que eu quero? Né? Tá bom, então eu acertei o que eu quero para a minha cidade, que é o prefeito, né? Aham. O deputado, né? Enfim, Sim. vereador. E aí eu vou para o meu estado. O que, que eu quero? Eu quero estradas melhores, eu quero um pedágio de qualidade, um preço acessível. Então eu vou procurar Aham. nos governadores, e isso, Adeildo, é tempo. É Eu tempo. tenho que ter esse tempo. É. Eu tenho que pesquisar, né? Isso é a tal da continuidade. Não é como você muito bem falou, não é só fazer um monte de curso, ler um monte de livro, né? Trabalhar que nem louco. Não, Sim. eu preciso ter um objetivo. E aí vem É. lá da minha fala primeira, É a né? visão, a missão e os E o valores, né? valor, Não o é isso? Eu valor. tenho que desdobrar isso aí, né? Ô, Leila, Exato. eu vou abrir um parênteses aí na sua fala, assim, ó. A nossa rádio, ela toca 24 horas por dia, é rock nacional, né? Então, nós temos lá Legião Urbana, temos Engenheiro do Havaí, temos Delícia. Lobão, temos Kid de Abelha, temos, enfim, Cássia Eller, e aí vai, né? Tem biquíni cavadão? Tem biquíni Tem Biquíni cavadão? Cavadão, tem Tem também, o né? Rapa? Tem o Tem Rapa, Charlie Brown? tem. Ah, deve ter um monte de gente boa. Então, assim, o que que a gente Maria acabou fazendo, né? Rita, Maria Rita, maravilhosa. 24 horas de programação nacional, né? No final de semana, no sábado, a gente acaba colocando aí um flashback e tal, porque ninguém é de Uhum. ferro, né? Ai, que delícia. Mas, mas assim, são músicas provocativas, né? Para ajudar as pessoas a se repensarem, né? Em verso e em prosa, né? E Uhum. mais recente, assim, a gente vai ser criado agora um programa chamado Arte em Foco, né? Para trazer discussões de poemas de Drummond, Vinícius, né? E outros, né? Assim, até nós devemos ter uma radionovela, né? Só para você ter... Que bacana, olha o projeto aí Então, ganhando assim, corpo e alma. vai ser produzido pela professora Marília Bestani, né? E com mais duas artistas, né? Bia Volpe e a Vanessa, né? Então, assim, é um pessoal que está trabalhando nessa linha. Por quê? O que que eu percebo, assim? Nós vamos precisar voltar, sabe, para algumas coisas. E eu vejo porque as pessoas foram perdendo o sentido, né? Você vai, mas por que que eu tenho que fazer isso, né? Né? Não é É, assim? As pessoas não sabem por que que estão fazendo determinadas coisas.
porque elas elas Exato. pa- elas estão seguindo uma massa sem Sim, uma reflexão, né? Porque isso também atende o consumo, né? O consumismo desenfreado e uma série de sim, coisas, né? sim. Mas assim, nós vamos deixar essa janela para um próximo programa, né? Você já vai ser nossa convidada para falar um pouquinho sobre isso, né? Bacana, O bacana. tempo sempre conspira contra a gente aqui, É né? verdade, é verdade. A última pergunta aí, qual o maior desafio para os professores e alunos no Brasil, né? Então, assim, a outra pergunta de 1 milhão aí, né, de Sim, dólares. sim, esse seu programa aqui, eu vou te falar, viu? Não, É quando a muito bom gente se a depara gente. com uma mestra, a gente tem que. Sim. Guru, ajuda a gente aí, né? Fala para Ai, nós o que fazer, Adeildo, né? eu participei agora, há uma semana atrás, de um encontro, foi feito tudo via remoto, Uhum. do ensino superior, exclusivo do ensino superior, e eu fui convidada por uma empresa ímpar, chama XPR, Ah, do meu grande amigo Calistrato Ferreira de Mendonça. Ele me convidou e eu fui e participei como ouvinte ali quietinha, né? legal. Então, é um simpósio, uma semana inteira, então, das 8 às 6 da tarde, aquela coisa assim, monumental. E o desafio para o professor e para os alunos no Brasil, Uhum. que a pandemia expôs, vamos falar agora desses últimos aí 18 meses, né? Sim, A pandemia expôs as desigualdades. sem Isso dúvida, é fato, sem né? dúvida. Tanto para professor quanto para aluno. O professor teve que se reinventar e você é um exemplo clássico Sem, disso, né? sem O dúvida. professor, eu passei 2 meses, os 2 primeiros meses da pandemia, sem dormir, porque Uhum. eu pensava, como é que eu vou atuar na frente de uma câmera, né? Eu não sou uma mulher tímida, eu não sou uma professora tímida, mas é Sim, difícil, né? Então, as desigualdades, elas foram ali escancaradas. Se alguém no Brasil achou que nós éramos um país de classe A, B e C, uhum. se enganou redondamente, porque tem muito mais letra aí, né? Sem dúvida. E eu que fazia parte da classe C, já não sei mais em qual classe que eu estou hoje. Eu sei que Se eu é que nós continuo temos trabalhando. classes, né? É que nós Talvez temos só temos classe. 2 classes agora, né? Exatamente, Os que têm exatamente, e né? os que estão Que trabalhando não, para ter, os que ainda conseguem exatamente, trabalhar para ter, que né? consegue trabalhar para ti. Então, o grande desafio é exatamente esse, é a gente conseguir agregar, é a gente conseguir dar afeto a quem está longe da gente. Sem Por dúvida. quê? Eu tenho uma internet maravilhosa, mas o meu aluno não tem. E agora? O meu aluno pode ter uma internet maravilhosa e o professor não tem, É, né? Então, os desafios foram esses, a gente manter, principalmente, né, os nossos valores sempre sendo expostos para o aluno. sem Olha, o dúvida. meu valor aqui é de responsabilidade, o meu valor aqui é de te trazer conteúdo. Uhum. Venha junto comigo, né? Eu sei que você está cansado, senta no sofá, senta. Alunos que não abrem a câmera porque não tem um local adequado. Uma que judiação. Eu tive alunos que eles ficavam na aula dentro do carro. Olha só. Por quê? Na casa deles tinha muita gente, era muita gente na casa e não tinha um espaço. Então, isso, Adeildo, foi escancarado, Uhum. né? E nós tivemos que nos adaptar. Todos nós nos Sim, adaptamos, sim. né? A gente precisou relevar muita situação, nós precisamos realmente nos ressignificar enquanto profissionais da educação, né? Sem Nem dúvida. tudo pau, pau, pedra, pedra, nem tudo é preto, Uhum. nem tudo é branco, tem o cinza ali no meio, Tem. tem o off-white aí no meio, Tem. e nós precisamos compreender isso. Então, eu não sei se você concorda comigo com essa questão, que Sem esse dúvida. realmente é o maior desafio. Então, Né? Leila, assim, ó, eu tive pensando muito, eu gosto muito do Adam Smith, né? O economista como pensador, né? O pai da administração moderna, Não né? é isso? Adam Smith. E eu vejo assim, quando a pessoa ela quer, ela acha um meio, né? E dando o primeiro passo, Tem ela lá na pode, nossa primeira fala, né? é isso.
e ela dando o primeiro passo, ela faz uma caminhada, né? Sim, Assim, eu enxergo, é, às vezes a pessoa, não, o copo está pela metade, não, ele está quase cheio, não é isso? exato. Porque o que acontece, assim, eu acho que é preciso acertar essa questão das desigualdades em relação ao acesso à internet e coisas assim, né? Meios, né? Os meios, né? Mas eu vejo, voltando lá para os anos 70, né? Ter uma televisão era muito difícil, né? Poucas casas tinham televisão, né? E a gente acabava indo, às vezes, para a casa do vizinho, né? Sim. Para assistir na casa do vizinho. Nós estamos voltando, né? Não é Pegando o isso? sinal da internet na casa do vizinho. Pegando o sinal da casa do vizinho, né? Então, eu vejo assim essa questão da solidariedade, né? É, eu acho que nos momentos mais difíceis nós precisamos estar mais abertos, né? Para essa discussão de ser mais solidário, de contribuir, né? De tentar cooperar em vez de competir, né? Agradecer, né? Pelo que a gente tem e se puder ajudar melhor ainda, né? Sim, Mas eu vejo assim uma corrida no Brasil nos últimos anos em cima muito do consumo, né? As pessoas foram correndo atrás do consumo e o consumo ele tomou conta das pessoas até endividá-las e levá-las à bancarrota, né? sim. E isso eu sempre fui assim um adversário do consumo, né? Você me conhece há anos, né? E eu ando sempre no mesmo carro. É o mesmo, né? Ele anda, então tá E bom, ele anda, está né? perfeito, né? Mas eu penso muito assim que é, as pessoas que foram no embalo das trocas efetivas, né? Na linha do consumo, elas deixaram de fazer coisas importantes, né? Sim, E aí me vem isso muito na cabeça, quer dizer, um país extremamente fragilizado culturalmente, um país fragilizado na sua condição educacional. Nós não temos assim uma visibilidade boa no PISA ou nos indicadores não, não. internacionais, né? Nós não temos um prêmio Nobel no Brasil, quer dizer, nós não temos uma, né, em física, em matemática ou em qualquer área, né? Sim, E aí me vem muito isso na cabeça, quer dizer, é, esse professor, né, e esse aluno pauperizado nas suas condições básicas de sustentação, né? E aí me parece assim, é como se eu quisesse ganhar medalha de ouro e eu não tivesse nem o tênis para para participar do colocar no pé. esporte, né? É, Não é isso? Então, assim, Leila, mas esse é um lado, mas o outro lado, assim, com toda essa dificuldade, né? O Brasil deve estar entre a 14ª, 15ª potência mundial, né? E sem muitas condições, né? Quer dizer, se a gente tivesse condições reais de competir, né? De contribuir, nós seríamos um país maravilhoso, né? Com uma igualdade, com acesso para as sim, pessoas, né? Então, assim, me parece, aí não cabe esquerda ou direita, né? Mas voltando ao Adam Smith, né? Quer dizer, a gente precisa ter uma base, né? É, vamos dizer assim, olhando, né? O lucro, né? Porque o lucro gera emprego, gera negócios, né? sim, Eu preciso ter a questão da verdade, né? Da confiança, né? Porque sem a confiança nós não vamos avançar, quanto país e sim, nem quanto pessoas, né? sim, E sim, eu preciso ter o trabalho, sim. porque com o trabalho educa, o trabalho nos faz crescer, né? E através do trabalho nós nos tornamos seres melhores, né? Sim. Então, assim, porque eu vejo assim, a coisa dada, ela não tem o valor por si só, né? E quando você conquista, não, isso passa a ter valor, né? Então, Lila, eu coloco um pouco essa. Eu acho que a gente não pode ter um Estado 100% assistencialista, né? Mas Sim. a gente não está em condição de não ser ainda, ter o assistencialismo para aqueles que mais precisam, né? Então, mas eu vejo que houve uma evolução nessa discussão, embora as bolsas ainda são pequenas, né?
Mas é um início de discussão. Mas ninguém nunca discutiu como sair do Bolsa Família ou Bolsa Verde e Amarelo, ou Bolsa que for, né? Não importa o nome que seja, Então, né? assim, qual que é o processo de saída disso, né? E o processo deveria ser a qualificação para o trabalho, né? A educação dessa pessoa, né? Então, Mas você vê que eu vai penso, longe o nosso debate aí, sim, né? eu penso também, Adeildo, que nos governos passados nós tivemos aí um boom, né, de acesso ao ensino superior. Aham. E isso foi muito bom, né? Sem Foi muito dúvida, bom. sem dúvida. No entanto, quero acreditar que Uhum. 100% dessas pessoas que ingressaram no ensino superior, quero acreditar, que Aham. realmente melhoraram a sua condição de vida social e profissional. Quero Sim. acreditar, né? No entanto, nós temos, né, exemplos de sala de aula, você tem, eu tenho, Sim. de pessoas que tinham a base educacional era muito frágil, muito fragilizada, É. muito Várias, fragilizada. né? Então, Várias. É. várias, várias. Então, o que eu penso? Eu penso que antes da gente arrumar lá no ensino superior, eu preciso arrumar a base, Não né? tem dúvida. Professor bem remunerado, eu tenho certeza absoluta que você é do tempo, assim como eu, que Aham. a minha professora, a minha primeira professora do primeiro ano chamava Dona Delma. Ela só dava aula naquela escola somente um Sim. período. E a aula dela era muito boa. Era tão boa que eu estou aqui hoje, Sem né? dúvida. Que você também está aí hoje. Sim. A professora Então, eu Leonilde, a preciso. minha chamava Leonilde. Olha lá, olha aí, tá Ela que vendo? me alfabetizou. A dona Delma, quem me alfabetizou, agora eu vou contar aqui um segredo. Quem me Sim. alfabetizou foi a querida professora Fátima Serafim, que me deu Olha, aula de piano quando eu tinha 5 anos de idade. que Eu graça. fui alfabetizada no banco do piano. Ela me ensinava as notas musicais, todas as notas, e eu precisava ser alfabetizada. E naquela ocasião não precisava ir para o jardim da infância, você entrava direto no primeiro ano, Sem né? dúvida. Então, a querida Fátima Serafim era uma mocinha, Que ela que me legal. alfabetizou. Que E legal. na sequência, no primeiro ano, quando eu entrei no primeiro ano, eu já era alfabetizada por conta da Fátima, Sim. da professora Fátima. E a dona Delma, então, e ela só dava aula naquela escola, só Aham. ali. Ela terminava a aula, meio-dia, sei lá, Ia ela para ia para a casa. casa dela, É. ia para casa, e ela era muito bem remunerada, ela Sim. era muito bem quista. Então, a educação básica de 50 anos atrás precisa É. ser retomada, Sem né? dúvida. Nós precisamos ter professores que se dedicam exclusivamente para aquela função. Por Então, quê? E Leila, dá assim, ó, atenção para o aluno, né? eu estou É o que eu enxergando, penso, né? É uma utopia. pegando a sua fala, né? É Pode ser uma assim, utopia, hein? então, mas eu acho que esse programa vai ficar gravado aqui, né? E É o nosso legado, é o nosso quiçá daqui legado. a 50 anos, né, alguém ouça o nosso Sim. bate-papo, né, e reflita, olha só, aquele pessoal lá no início dos anos 2000, né, 2000, Falavam 2020, né, disso, falavam é, disso. tipo 1920, né, o É, pessoal estava discutindo isso, né. Mas, assim, o que eu acho legal, né, eu acho que é, é impossível resolver todos os problemas, né, não é uma missão de uma geração só, é uma não, missão de várias gerações, né? E assim, o que eu pensei de educando os meus filhos e os meus filhos educando os meus netos, né? A gente já deixa uma contribuição, né? Se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter um país melhor, né? sim, E aí entra a lição de casa que todos nós temos que fazer, né? sim. Então, assim, Leila, eu queria deixar esse último minuto para suas considerações finais, né? Te agradecer imensamente aí. Eu gostaria que você coloca para a gente aí o livro, a capa do livro, né? Depois eu vou deixar aqui na rádio e no YouTube o seu contato para quem tiver interesse, né? Em estar adquirindo educação e transformação social, né? Teoria e prática aí, né? E assim, a Leila também faz palestras, dá cursos, né? Fica aí, vamos deixar à disposição para o nosso público, né? Olha, E é um grande prazer aí.
trocar essa ideia contigo, né? A palavra Claro, é claro, sua. A palavra é sua. claro. Bom, agora, nos minutos finais, eu preciso fazer uma entrega para você, Adeildo, Ah, simbólica. Deveria ter mandado para o correio, vou mandar, ah. de uma medalha que é sua, porque você patrocinou o primeiro campeonato do Dojo, né? Que Dojo legal! Oz. E está aqui comigo há 2 anos para eu te entregar, Que tá? legal! Então, Nicolas Piron, olha aqui, estou mostrando para o professor Adeildo, preciso entregar para ele. Então, está Sim, aqui, isso aqui eu preciso te entregar. vamos marcar um café na Starbucks, Vamos, que nossa, daqui a o pouco Butinho está já lá está ainda? liberado lá para tomar café. Opa, é isso aí, vamos sim. E eu quero aqui agradecer muito a você, Adeildo, por esse espaço, por essa incrível iniciativa da Rádio Flap, que abre aí a possibilidade da gente colocar as nossas dores, os Sim, nossos saberes, os nossos conhecimentos, né? Aprender cada vez mais com você, com esse seu discernimento maravilhoso, com essa sua afetividade que você trata cada um de nós. Então, eu quero aqui falar o seguinte, jovem, não desista. Tá? O caminho sim. não é fácil. Se é fácil, o caminho está errado. Volta, né? Volta Perfeito. porque se o caminho está fácil, está errado. É. Esse livro aqui, Uhum. ele traz aqui a contribuição de 18 pessoas, 18 queridos mestres que falam também sobre educação, está aí à disposição de vocês. Que E eu legal. quero também agradecer a todo esse tempo que a gente teve aqui, discutindo, falando, e tenho certeza que nenhum assunto foi fechado, né, Adeildo? Não, Tudo não. isso, tudo isso está aflorado, né, Sim, para sim. vários outros encontros, várias outras possibilidades. Que legal. Agradeço de novo imensamente. Agradeço a minha empresa, Piron Promocionais, Que que me legal. possibilitou sair um pouco mais cedo para poder bater esse papo com você. E quero Joia. agradecer mais uma vez aí a Adeildo Caboclo, o grande mestre aí da educação. Um grande Então, abraço Lila, para você e pode me convidar aí, estou à vontade. então eu quero aqui, assim, também, em nome dos ouvintes, em nome da rádio, né? Em nome dessa nossa amizade, né? Agradecer imensamente. Você é uma professora muito querida, né? Por vários alunos. Quando eu postei, o pessoal foi compartilhando e tudo mais, né? É bacana, eu E vi. assim, você construiu aí, né, muitas amizades, né, muitos relacionamentos, né? E pessoas que te seguem e te gostam, né? Em todas as idades, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, é mérito seu, né? E vamos marcar um outro bate-papo, né? Você já teve em vários países, teve em Portugal, teve no Equador, né? Teve em N países, Estados Unidos, né? Vamos Já fazer estive na Austrália, tá? na Você própria deveria. Austrália, né? Eu acho que foi também na África do Sul, se eu não me engano, Isso, África do Sul, né? fui para Cidade do Cabo, Tailândia, né? Então, assim, depois a gente pode bater um bate-papo sobre essa coisa da essa multiculturalidade, né? Vai que ser bastante delícia. legal, né? Bastante É legal. verdade, é Leila, verdade. um grande abraço para você, um abraço virtual, né? Já que a gente não pode dar um abraço pessoal. É verdade, é E que verdade. Deus continue te iluminando, né? Sendo essa A pessoa você também. maravilhosa aí, né? E muito Obrigada. grato pela sua contribuição. Fica com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.